Pessoal do Não Parece Mais É Sério, mais uma entrevista pro canal. Dessa vez eu tenho a honra de falar com o Rubens, que acabou de lançar o segundo tempo. Inclusive vou deixar aí umas coisinhas pra gente falar desse filme depois. Mas, olha que honra, tô aqui falando com o Rubens, falando de Jair Rodrigues, Deixa Que Digam. Né, a cinebiografia, documentário, filme, chame do jeito que você quiser, mas se você ama Jair Rodrigues, você tem que ver. Tá? Rubens, primeiro te agradecendo o tempo, te agradecendo, parabenizando também pelo filme do Jair Rodrigues. E Rubens, indo para minha primeira pergunta, algo que me chama a atenção, porque você construiu, claro, uma linha temporal, uma linha explicando o Jair, né, falando, né, tipo, por onde ele passou, mas você traz ali a mesma linha, só que várias pessoas dando pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Até que ponto é roteiro e até que ponto você viu na hora que estava entrevistando e falou, opa, peraí, ele citou isso, eu posso usar, ou ele citou isso, eu posso usar, né? E já te agradecendo, Rubens, pela oportunidade. Então, Bom, primeiro também agradecer o convite, né? Boa tarde para todo mundo. A pergunta é interessante, Bruno, porque quando eu pensei em fazer o filme, uma das premissas, uma das principais diretrizes era: eu quero fazer um filme que tivesse um pouco a cara e o espírito do Jair. Porque eu conheci o Jair, ele já tinha trabalhado como ator no filme meu, e aquela irreverência, aquela energia, aquela loucura dele, eu queria que tivesse um pouco no filme, assim, que o espectador assistisse o filme com essa onda de que sempre viesse alguma coisa diferente. Então, eu pensei em ter sempre, sobre cada assunto, diversos pontos de vista, diversas formas de enfocar. Então, por exemplo, o Jair. O Jair, eu tenho ele, já que eu não tinha ele vivo, infelizmente, né, quando começamos a fazer, ele já tinha morrido. Eu tenho ele em entrevistas que ele deu para a TV, numa entrevista super íntima que ele deu para o filho, em formas que as outras pessoas falavam sobre ele, o filho dele interpretando ele. Então a ideia era fazer um pouco esse retrato tridimensional, né? Fazer um filme que tivesse um pouco esse espírito de sempre ter uma novidade, sempre ter uma forma diferente de olhar, e daí entra uma música aqui, e daí todos os entrevistados cantam também. É um documentário karaokê, porque a ideia era, já que é um filme de Jair Rodrigues, todo mundo tem que cantar. Então, isso daí já estava no roteiro, mas claro que na montagem, né, um documentário sempre, o roteiro, ele continua, né? Na montagem também vai rearticulando o filme. Então, essa estrutura já era buscada e na montagem a gente aprofundou isso. E você citou família, qual é a participação da família nesse dito? Porque não é... Eu tava imaginando, né, vendo o trailer, vendo as informações, que seria aquela coisa assim, entrevistar os filhos, entrevistar a família, mas eles aprendem fazendo várias coisas sobre o Jair, né? Tem a peça, né, que você citou. Então, como é que foi essa ajuda de você ter muito material também da família falando sobre o Jair? Olha, fazer um filme sobre o Jair não dá para, é indissociável falar sobre a família, porque era quase que uma coisa só, né? Principalmente nos últimos anos da vida dele, né? O Jair era um cara muito família, muito. E a família dele é essa família referência no Brasil, né? A Luciana Mello, Jairzinho, grandes artistas, a Claudine também era uma modelo, uma pessoa da mídia. Então, é quase que uma família doriana, Margarina, tão perfeita que ela é. E isso é muito interessante, porque foi talvez a primeira vez no Brasil que uma família negra chega na mídia como uma família referência, uma família padrão. Isso é muito importante em termos de autoestima, né? Então, desde o início, eu sabia que fazer um filme sobre o Jair Rodrigues era fazer um filme com a família. Não só sobre a família, mas com a família. Então, a origem do filme foi... Um dia o Jair chegou para mim, né, porque a gente já se conhecia, ele era ator, né, do meu filme, né, do Supernada.
Um dia ele chegou para mim e falou: Rubens, quando é que vamos fazer o filme de Jair Rodrigues? Daí ele chegou, ele não falou Rubens, ele falou meu diretorzinho, ele me chamava assim, meu diretorzinho. Daí eu falei, pô, Jair, vamos embora. Só que 2 semanas depois ele morreu. Então o projeto ficou engavetado um tempo, né? Foi meio um baque. Quando eu estava super entusiasmado, vamos fazer o filme. Daí, quando eu decidi, não, isso foi um chamado, acho que a gente tem que fazer esse filme, primeira coisa eu fui falar com a família, porque eu sabia que eu tinha que estar com eles, assim, né? Por causa de material de arquivo, por causa de apoio afetivo, eles são coparceiros do filme. Embora eles sempre me deram liberdade para tocar em pontos polêmicos, nunca teve uma censura familiar. Eu pude fazer o filme que eu quis fazer. E como é lidar com a potência de Jair Rodrigues? Porque uma coisa que me chamou muita atenção, que é a cena do Disparada, ele é todo agitado, ele vai, ele é... Mas aí na hora da cantar ele fica na mesma posição, né, super centradinho, só cantando. Então você... E ele fora que ele tinha essa coisa de, né, ter duas energias, uma energia cantando e uma energia depois. Então como é que é falar, olha, não, agora vai ter música, agora eu vou mostrar ele no bastidor, agora eu vou mostrar, citando uma outra cena, que ele cumprimenta todos os músicos antes de começar a cantar, e os músicos tocando, e ele cumprimenta todo mundo. Então como é que é balancear o que... esse bastidor é legal, vou colocar. Não, mas agora tem que ser ele cantando. Como é que entender isso do que vai e o que não vai nessa hora? Já que ele é tão diferente cantando e não cantando. Esse foi um pouco o tempero do filme, né? Um dos problemas principais, uma das dificuldades principais do filme foi selecionar o material, né? Porque a história de Jair Rodrigues se mistura um pouco com a história da indústria cultural no Brasil, história da TV, dos meios de comunicação de massa, a própria indústria fonográfica. Então tem muita coisa sobre Jair Rodrigues, né? Arquivos de TV, tem muita coisa. Então a gente tinha horas e horas e horas de material de coisa muito boa. E não adianta, o filme tem que ter 1h30, 2 no máximo. Então muita coisa ficou de fora com dor no coração. E dentro desse material, não adianta ser 2 horas de música, porque não é um grande clipe. Você tem que ir balanceando, tem que ir mostrando as diferentes facetas dele, tem que mostrar o Jair Rodrigues grande intérprete, concentrado, cantando, mas também tem aquele Jair Rodrigues pândego, palhaço, bagunçando tudo, fazendo uma puta zona. Daí também tem a parte amorosa dele com a família. Então, tudo isso é o Jair Rodrigues. Eu acho que a beleza de fazer um filme, documentário, ele tem os mesmos ingredientes de fazer uma ficção, que é você ir e criando a atmosfera do filme, criando diferentes clímax. Não dá para toda hora estar no clímax. Então tem que ter, por exemplo, tem um momento no Disparada, quando ele canta Disparada, que o filme chega num clímax. Daí tem que dar uma respirada para seguir adiante. Então, essa é a graça de fazer um filme. E de um certo modo, balanceando esses diferentes momentos. E o Jair Rodrigues tem todos os momentos, é um prato cheio. E Rubens, indo para minha última pergunta, já te agradecendo o tempo, teve alguma coisa que você sentiu que tinha uma prioridade, por exemplo, Disparada? Você falou, não, Disparada é inegociável, tem que estar. Teve alguma coisa nesse sentido, você falou, olha, não, isso aqui tem que estar de alguma forma. Claro, a gente vai montar o roteiro, vai colocar, né, de uma coisa meio que indireta, você sentiu isso na hora, como diretor, na montagem, você falou, não, tá encaminhando para esse momento estar no filme de alguma forma. Olha, tem três músicas do filme que são 3 músicas vitais na carreira de Jair, que eu falei, não tem como isso... No roteiro já se construía, elas eram como se fosse um eixo central do roteiro, que é o Deixa Isso Pra Lá, né? Que foi quando ele explodiu, né? Quando nasceu Jair Rodrigues.
O Disparada, que é um clássico e está cheio de histórias incríveis, dos festivais, de Geraldo Vandré, assim, muitas histórias em torno. E Majestade Sabiá, que foi um sucesso estrondoso, né? E que marcou a passagem dele também começando a cantar sertanejo e tal, e mostrando como ele era um cara realmente polivalente, né? Eclético, até de tudo. Mas no decorrer do filme, a gente foi descobrindo outras coisas que eram obrigatórias. Por exemplo, Festa para um Rei Negro, que tem a Olelê, Olalá, Pega no Ganzê, Pega no Ganzá, que foi um disco muito importante em termos de cultura negra. E isso acabou ganhando um peso muito forte no filme, né? A discussão dele, a discussão de Jair Rodrigues e a sua ação em relação à cultura negra. Então, junto dessas três músicas iniciais, o filme foi ganhando, por exemplo, Elis Regina, o Fino da Bossa. A gente, no filme, foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando. Chegou uma hora que, nossa, não dá para tirar nada, né? Aquela coisa, não respira nem perto. Mas não dá É, pra... não dá para tirar nada. Mas, assim, eu sinceramente, eu acho que é um filme que, na tela grande, as pessoas, mesmo quem conhece bastante a obra de Jair Rodrigues, quem não conhece vai chapar. Porque vai falar, puta que eu pariu, como esse cara é foda. Mesmo, não só, mas assim, vários jovens, pessoas, porque a música dele tem muita energia, os rappers adoram Jair, né? O Rapping Hood, um dos principais rappers do Brasil, ele participa do filme e ele coloca o Jair lá nas alturas. Tem até uma cena legal da TV Bandeirantes, que foi uma entrevista que ele deu com um monte de rappers cantando, deixa isso pra lá, deixa pra lá em ritmo de rap. Quer dizer, já é um rap, né? Muitos consideram o primeiro rap do mundo. Então, quem não conhece Jair Rodrigues vai chapar com a energia pessoal e musical dele. E quem conhece vai chapar também, revisitando e vendo coisas que não imaginava que Jair tinha gravado. Então, acho que é um filme que realmente, assim, não estou fazendo propaganda, não. Acho que vale a pena as pessoas irem no cinema para assistir. Né, eu assino embaixo, né? Conheço já musicalmente falando, não história dele, então foi algo que eu tava ali vendo como você ia construir, acabou realmente chamando a atenção. Bom, pessoal, lembrando que tô deixando a crítica ali do Jair Rodrigues, deixa que digam aqui embaixo, tá? E aí, lembrando que sempre eu deixo os comentários abertos para a gente poder falar do filme, então deixa a sua opinião, o que você achou de Jair Rodrigues, deixa aqui digo. Pô, mas muito obrigado de novo, parabéns pelo filme. Obrigado. E até a próxima, gente.